O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Rajalabha Parva. Capítulo 212. Os irmãos Asura conquistam o mundo e os céus. Narada continuou: logo que aquelas festas tiveram fim, os irmãos Sunda e Upasunda, desejosos da soberania dos três mundos, deliberaram e mandaram suas tropas serem organizadas. Obtendo a concordância de seus amigos e parentes, dos mais velhos da raça Daitya e de seus ministros de estado, e realizando os ritos preliminares de partida, eles saíram durante quando a constelação Maga estava em ascendência. Os irmãos partiram com um grande exército Daitya, vestido em armadura e armado com maças e machados e lanças e clavas. Os heróis Daitya saíram em sua expedição com corações alegres, com os charanas, bardos, cantando laudatórios auspiciosos indicativos de seus trunfos futuros. Violentos em guerra, os irmãos Daitya, capazes de ir a todos os lugares à vontade, ascenderam aos céus e foram para a região dos celestiais. Os celestiais, sabendo que eles estavam chegando e conhecendo também as bênçãos concedidas a eles pelo Deus Supremo, deixaram o céu e procuraram refúgio na região de Brahman. Dotados de bravura feroz, os heróis Daitya logo subjugaram a região de Indra, e vencendo as diversas tribos de Akshas e Rakshasas e todas as criaturas que percorriam os céus, foram embora. Aqueles poderosos guerreiros em carros em seguida subjugaram os Nagas da região inferior, e então os habitantes do oceano, e então todas as tribos de Mlechas. Desejosos em seguida de subjugar toda a terra, aqueles heróis de domínio irresistível, convocando seus soldados, lhes deram ordens cruéis: brahmanes e sábios reais, na terra, com suas libações e outros alimentos oferecidos em grandes sacrifícios, aumentam a energia e força dos deuses, como também sua prosperidade. Engajados em tais atos, eles são inimigos dos Asuras. Todos nós, portanto, reunidos, devemos eliminá-los completamente da face da terra. Comandando seus soldados dessa forma na costa leste do grande oceano, e tendo tal resolução cruel, os irmãos Asura seguiram para todas as direções. E aqueles que estavam realizando sacrifícios e os brahmanes que estavam ajudando naqueles sacrifícios os irmãos poderosos assassinavam imediatamente. E massacrando-os com violência, eles partiam para algum outro lugar. Enquanto seus soldados jogavam na água os fogos sacrificais que estavam nos retiros dos munis de alma sob controle completo, as maldições proferidas pelos rishis ilustres em cólera malogravam por causa dos benefícios concedidos por Brahman, e não afetavam os irmãos Asura. Quando os brahmanes viram que suas maldições não produziam o menor efeito, como setas disparadas em pedras, eles fugiam em todas as direções, abandonando seus ritos e votos. Mesmo aqueles rishis sobre a terra que eram coroados com sucesso ascético, e tinham as paixões sob total controle e estavam totalmente absortos em meditação na divindade, por medo dos irmãos Asura, fugiam como cobras à aproximação do filho de Vinata, Garuda, o comedor de cobras. Os retiros sagrados foram todos pisoteados e destruídos. Os jarros e recipientes sacrificais sendo quebrados, seus conteúdos sagrados eram espalhados pelo chão. Todo o universo ficou vazio, como se as suas criaturas tivessem todas sido abatidas durante a época da dissolução geral. E, ó rei, depois que os rishis tinham todos desaparecido e se fizeram invisíveis para ambos, os grandes Asuras, decididos a destruí-los, começaram a assumir várias formas. Assumindo as formas de elefantes enlouquecidos com têmporas fendidas por excesso de sumo, ou para Asura, procurando os rishis que tinham se abrigado em cavernas, os enviavam para a região de Yama. Às vezes se tornando como leões e outra vez como tigres e desaparecendo no momento seguinte. Por esses e outros métodos o par cruel, vendo os rishis, os assassinava imediatamente. Sacrifícios e estudos cessaram, e reis e brahmanes foram exterminados. A terra ficou completamente desprovida de sacrifícios e festivais. E as pessoas apavoradas proferiam gritos de oi ai e toda compra e venda parou.
Todos os ritos religiosos pararam, e a terra ficou desprovida de cerimônias sagradas e casamentos. A agricultura foi negligenciada e o gado não foi mais cuidado. Cidades e retiros ficaram desolados. E com ossos e esqueletos espalhados sobre si, a terra assumiu um aspecto terrível. Todas as cerimônias em honra dos pitris estavam suspensas, e o som sagrado de Vashat e todo o círculo de ritos propícios cessou. A terra ficou terrível de contemplar. O sol e a lua, os planetas e estrelas, e constelações, e os outros habitantes do firmamento, testemunhando as ações de Sunda e Upasunda, sofreram profundamente. Subjugando todos os pontos do céu por meio de tais atos cruéis, os irmãos Asura fixaram residência em Kurukshetra, sem um único rival. Capítulo 213. Tilotama é criada. Narada continuou: então os rishis celestes, os siddhas, e os rishis de grande alma possuidores dos atributos de tranquilidade e autocontrole, vendo esse ato de massacre universal, ficaram aflitos com grande dor. Com paixões e sentidos e alma sob completo controle, eles então foram à residência do avô, movidos por compaixão pelo universo. Chegando lá eles viram o avô sentado com deuses, siddhas e brahmashis em volta de si. Estava lá presente aquele deus dos deuses, Mahadeva, e Agni, acompanhado por Vayu, e Soma e Surya e Sakra, e rishis dedicados à contemplação de Brahma, e os Vaikanasas, os Valaklias, os Vanaprastas, os Marishipas, os Ajas, os Avimudas, e outros ascetas de grande energia. Todos aqueles rishis estavam com o avô, quando os celestiais e outros rishis, se aproximando de Brahman com corações tristes, relataram a ele todas as ações de Sunda e Upasunda. E eles disseram ao avô em detalhes tudo o que os irmãos Asura tinham feito, e como eles o tinham feito, e em que sequência. Então todos os celestiais e os grandes rishis forçaram a questão perante o avô. O avô, ouvindo tudo que eles disseram, refletiu por um momento e decidiu em sua mente o que ele deveria fazer. Resolvendo realizar a destruição dos irmãos Asura, ele convocou Visvakarma, o arquiteto celeste. Vendo Visvakarma diante de si, o avô possuidor de mérito ascético supremo ordenou dizendo: crie uma donzela capaz de cativar todos os corações. Curvando-se ao avô e recebendo sua ordem com reverência, o grande artífice do universo criou uma moça celeste com atenção cuidadosa. Visvakriti primeiro reuniu todos os traços bonitos sobre o corpo da donzela que criou. De fato, a moça celeste que ele criou era quase uma massa de pedras preciosas. E, criada com grande cuidado por Visvakarma, a donzela, em beleza, era inigualável entre as mulheres dos três mundos. Não havia nenhuma mínima parte do corpo dela que por sua riqueza de beleza não pudesse atrair o olhar dos observadores. E como a própria Sri incorporada, aquela donzela de beleza extraordinária cativava os olhos e corações de todas as criaturas. E porque ela tinha sido criada com porções de todas as pedras preciosas usadas em medidas exatas, o avô deu a ela o nome de Tilotama. E assim que ele lhe deu vida, a donzela se curvou a Brahman e com as palmas unidas disse: Senhor de todas as coisas criadas, qual tarefa eu devo realizar e para a qual eu fui criada? O avô respondeu: vai, ó Tilotama, aos Asura Sunda e Upasunda. Ó amável, tenta-os com a tua beleza cativante. E, ó donzela, age de modo que os irmãos Asura, por causa da riqueza da tua beleza, discutam entre si logo que eles lançarem seus olhos sobre ti. Narada continuou, curvando-se ao avô e dizendo: assim será. A donzela caminhou em volta do conclave celeste. O ilustre Brahman estava então sentado com o rosto virado para o leste, e Mahadeva com a face também em direção ao leste, de todos os celestiais com os rostos virados na direção norte, e os rishis com os rostos para todas as direções. Quando Tilotama andou pelo conclave dos celestiais, Indra e o ilustre Stano, Mahadeva, foram os únicos que conseguiram preservar sua tranquilidade mental.
Mas, extremamente desejoso como uma deva estava de contemplar Tilotama, quando a donzela, em seu progresso ao redor do conclave celeste, estava ao seu lado, outro rosto como um lótus totalmente desabrochado apareceu no lado sul de seu corpo. E quando ela estava atrás dele, outro rosto apareceu no oeste. E quando a donzela estava no lado do norte do grande Deus, um quarto rosto apareceu no lado do norte de seu corpo. Indra, que estava ávido para contemplar a donzela, veio também a ter 1000 olhos, cada um grande e ligeiramente avermelhado, na frente, atrás em seus flancos. E foi assim que o grande deus Tano veio a ter 4 rostos, e o matador de Vala, 1000 olhos. E com relação à massa de celestiais e aos rishis, eles viraram os rostos em todas as direções enquanto Tilotama andava ao redor deles. Exceto o próprio avô divino, os olhares de todos aqueles personagens ilustres caíram sobre o corpo de Tilotama. E quando Tilotama partiu para a cidade dos Asuras, com sua fartura de beleza, todos consideraram a tarefa como já realizada. Depois que Tilotama tinha ido embora, o grande Deus que era a primeira causa do universo dispensou todos os celestiais e os rishis. Capítulo 214. Os irmãos Asura se destroem por ciúmes. Narada continuou: enquanto isso os irmãos Asura, que tinham subjugado a terra, não tinham nenhum rival. Quando a fadiga do esforço havia acabado, eles, tendo trazido os 3 mundos sob domínio igual, se consideraram como pessoas que não tinham mais nada para fazer. Tendo trazido todos os tesouros dos deuses, dos Gandharvas, dos Yakshas, dos Nagas, dos Rakshasas, e dos reis da terra, os irmãos começaram a passar os dias em grande felicidade. Quando eles viram que não tinham nenhum rival nos 3 mundos, eles desistiram de todo o esforço e dedicaram seu tempo ao prazer e à alegria, como os celestiais. Eles experimentaram grande felicidade por se darem todos os tipos de prazer, tais como mulheres, e perfumes e coroas florais e iguarias, e bebidas e muitos outros objetos agradáveis em profusão. Em casas e florestas e jardins, em colinas e em florestas, onde quer que eles quisessem, eles passavam o tempo em prazer e diversão, como os imortais. E aconteceu que um dia eles foram para propósitos de lazer para um planalto da cadeia de montanhas Vindhya, perfeitamente plano e pedregoso, e coberto com árvores florescentes. Depois que todos os objetos de desejo, todos do tipo mais agradável, tinham sido trazidos, os irmãos se sentaram em um assento excelente, com corações felizes e acompanhados por belas mulheres. E aquelas donzelas, desejosas de agradar aos irmãos, começaram uma dança em acompanhamento com música, e muitas cantavam docemente uma canção em louvor ao Pai Poderoso. Enquanto isso Tilotama, vestida em uma única peça de seda vermelha, mostrando todo o seu encanto, se aproximou, colhendo flores selvagens em seu caminho. Ela avançou lentamente para onde aqueles Asuras poderosos estavam. Os irmãos Asura, embriagados com as grandes porções que tinha bebido, foram afetados ao verem aquela moça de beleza transcendente. Deixando seus assentos, eles foram rapidamente para onde a donzela estava. Ambos estando sob a influência da luxúria, cada um procurava a moça para si mesmo. E Sunda agarrou aquela moça de belas sobrancelhas com a mão direita. Inebriados com os benefícios que tinham obtido, com o poder físico, com a riqueza e as joias que tinham apanhado de todos os quadrantes, e com o vinho que tinha bebido, enlouquecidos com tudo aquilo, e influenciados por desejo ansioso, eles se dirigiram um ao outro, cada um contraindo a fronte com raiva. Ela é minha mulher, e portanto tua superior, disse Sunda. Ela é minha mulher, e portanto tua cunhada, o Pazunda respondeu. E eles disseram um ao outro, ela é minha e não tua. E logo eles estavam sob a influência da raiva. Enlouquecidos pela beleza da donzela, eles logo esqueceram o amor e afeto que tinham um pelo outro. Ambos, carentes de razão pela paixão, então ergueram suas massas aterradoras. Cada um repetindo, eu fui o primeiro a pegar a mão dela, golpeou o outro.
E os asuras ferozes, golpeados um pelo outro com a massa, caíram sobre a terra, com seus corpos banhados em sangue, como dois sóis desalojados do firmamento. E vendo isso as mulheres que tinham ido lá, e os outros asuras lá presentes, todos fugiram tremendo de angústia e medo e se refugiaram nas regiões inferiores. O próprio avô de alma pura então foi até lá, acompanhado pelos celestiais e grandes rishis. E o avô ilustre elogiou Tilottama e expressou seu desejo de lhe conceder uma bênção. A divindade suprema, perante Tilottama, desejosa de conceder um benefício a ela, disse alegremente: ó bela donzela, tu deves vagar na região dos Adityas. Teu esplendor será tão grande que ninguém será capaz de olhar para ti por nenhuma duração de tempo. O avô de todas as criaturas, concedendo este benefício a ela, e estabelecendo os três mundos em Indra como antes, voltou para sua própria região. Narada continuou, e foi assim que aqueles asuras, sempre unidos e inspirados pelo mesmo propósito, assassinaram um ao outro em fúria por Tilottama. Portanto, por afeto eu digo a vocês, ó principais da linhagem Bharata, que se vocês desejam fazer alguma coisa agradável para mim, façam algum acordo para que vocês não possam brigar uns com os outros por Draupadi. Vaisampayana continuou, os ilustres Pandavas, assim ouvindo o grande Rishi Narada, consultando uns aos outros, estabeleceram uma regra entre eles na presença do próprio Rishi Celeste, dotado de energia incomensurável. E a regra que eles fizeram era que quando um deles estivesse com Draupadi, qualquer um dos outros quatro que visse o outro daquela forma deveria se retirar para a floresta por 12 anos, passando seus dias como um brahmacharin. Depois que os Pandavas virtuosos tinham estabelecido aquela regra entre eles mesmos, o grande Muni Narada, satisfeito com eles, foi para onde desejava ir. Assim, ó Janamejaya, os Pandavas, incitados por Narada, estabeleceram uma regra entre eles em relação à sua esposa em comum. E foi por isso, ó Bharata, que nenhuma disputa nunca ocorreu entre eles.